Hora de falar sobre o São Paulo com novidade importante no campo político. Carlos Belmonte, diretor de futebol do Tricolor desde o primeiro dia de Júlio Casares, não será o candidato à presidência pela situação. Eleição marcada apenas para dezembro do ano que vem, mas já começaram todas as movimentações e tratativas sobre o tema. O Belmonte tinha o objetivo de se tornar o presidente do São Paulo, sucedendo Júlio Casares. Isso está descartado. Relação entre Belmonte e Casares cada dia pior. Há um distanciamento grande entre o que é feito no Morumbi e o que é feito na Barra Funda. Não dá, inclusive, para descartar que o Carlos Belmonte não fique até o fim do mandato do Júlio como diretor de futebol. Nessa sexta-feira, o presidente do Tricolor se reuniu com conselheiros de duas chapas para conversar a respeito dos rumos da política. Ele pediu para que se evitasse falar sobre eleição, sobre política, sobre conchavos e acordos. A ideia é que esse assunto venha à tona apenas a partir do fim do primeiro trimestre de 2026, quando vão restar mais ou menos 9 meses até a eleição. O Júlio entende que todo esse processo pode prejudicar o departamento de futebol, mas ficou combinado entre todos os participantes dessa reunião na sexta-feira que Belmonte é carta fora do baralho. Vamos ver como é que o diretor de futebol se sai ou responde a essa decisão. Quando o Júlio é eleito e o Carlos Belmonte lhe garante muitos votos, existia a expectativa de que o Belmonte fosse o sucessor natural dele. Aí você deve estar se perguntando, Nicola, mas quem deve ser o candidato do Júlio? Está absolutamente indefinido. Mara Casares, ex-mulher do Júlio, ou tem Aires de Abreu, presidente do Conselho, e Márcio Carlomagno são alguns dos nomes especulados sem confirmação. Quero te atualizar agora sobre o São Paulo e as condições do contrato entre Tricolor e Emiliano Rigoni, o meio-atacante argentino que rescindiu seu vínculo no México para fechar com o São Paulo até dezembro desse ano. Ele terá seu contrato prorrogado de forma automática, sem a necessidade de intervenção do São Paulo, caso dispute pelo menos 12 partidas em 2025. Importante dizer que cada jogo só será contabilizado se ele estiver em campo por pelo menos 45 minutos. Foi uma estratégia que o São Paulo fez para só manter o Rigoni se ele for uma peça importante na reta final da temporada. Jogador que chega com o aval e a pedido do técnico Hernan Crespo. Rigoni foi muitas vezes especulado no São Paulo nesses últimos anos. Em todas as vezes a diretoria do São Paulo sempre se mostrou contrária ao seu retorno, por entender que ele foi muito bem nos 3, 4 primeiros meses de São Paulo e depois desapareceu. Pois bem, chegada do técnico que pediu sua contratação, mesmo Crespo, que havia feito o Rigoni jogar bem no São Paulo em 2021, levou o negócio a sair do papel. A grande pergunta é: você confia na possibilidade de o Rigoni fazer bonito com a camisa do Tricolor? Vale a lembrança de que nas passagens por Estados Unidos e México, ele foi muito mais para um figurante do que para um protagonista. Quero falar agora sobre Marcos Leonardo, informação exclusiva. O centroavante de 22 anos de idade, que quase foi parar no São Paulo, está completamente descartado do Tricolor, ainda que ele vá à justiça. Nessa sexta-feira, o Al Hilal informou a Liga Saudita sobre a inscrição dos seus atletas. E, de fato, Marcos Leonardo e Renan Lodge ficaram de fora da relação. A partir de agora, o Marcos Leonardo e seu empresário Fernando Brito vão debater e discutir se vale a pena ou não ir à FIFA para pedir a rescisão do contrato. E a jurisprudência. Existem outros casos de atletas que não foram inscritos no Campeonato Saudita e conseguiram a rescisão do seu contrato. Ainda que essa seja a posição tomada pelo jogador e por seu agente, Marcos Leonardo não reforçará o São Paulo. Ele entende que, ficando livre no mercado, precisará buscar um outro tipo e modelo de negociação. A ideia, por exemplo, é fechar com um time grande do futebol europeu. Nicola, mas então por que ele decidiu vir por empréstimo ao São Paulo? E o negócio só não aconteceu por causa do Al Hilal. Era algo muito específico daquele momento. Vale a lembrança de que o Marcos Leonardo tem 4 anos de contrato com o time saudita e não seria usado no campeonato local. Até por isso, pintou a proposta do São Paulo, time do coração dele, para que ele pudesse momentaneamente, durante 4 meses, atuar pelo Tricolor, sonhando com o título da Libertadores e também com uma valorização que pudesse o levar para a seleção brasileira. Marcos Leonardo usa muito o exemplo do Caio Jorge, alguém que não conseguiu performar na Europa e que veio ao Brasil e jogando bem pelo Cruzeiro, foi chamado pela seleção. Marcos Leonardo foi bem no Benfica e foi melhor ainda no Al Hilal, tanto que foi artilheiro da Copa do Mundo de Clubes e o principal goleador do time na primeira temporada. A questão é que lá os caras querem grife e contrataram Darwin Núñez, centroavante da seleção uruguaia e ex-jogador do Liverpool.
até por isso o Marcos Leonardo perdeu espaço. Se ele conseguir na justiça a rescisão do seu contrato, a ideia vai ser buscar um contrato longo e com um clube grande do futebol europeu. A chance de voltar ao Brasil está praticamente descartada. Isso não faz parte do projeto de carreira do atleta, que viria ao Brasil pro São Paulo, especificamente por esse período de empréstimo na janela. Sem essa possibilidade, agora ele discute os próximos passos e vai aguardar uma posição do Al Hilal. O time saudita pretende dar um reajuste salarial para ele? Tem alguma promessa a fazer de empréstimo a partir de janeiro? Tudo isso vai ser debatido ao longo da próxima semana. Quero falar agora sobre o São Paulo. O tricolor estendeu o contrato de Rian Francisco. Centroavante, que acabou se contundindo, lesão séria no joelho, tinha praticamente tudo encaminhado para a extensão do acordo com direito ao aumento salarial. São Paulo deixou só esse tempo passar para que as primeiras semanas de recuperação em relação à contusão fossem estabelecidas e manteve exatamente as mesmas condições acertadas lá no mês de julho. Dessa maneira, dá para dizer que o Rian Francisco, que tinha contrato até 30 de novembro de 2028, teve seu vínculo estendido até dezembro de 2029. Jogador que se contundiu num treino no centro de treinamento em 15 de julho. Ele passou, no dia 30 do mesmo mês, por uma cirurgia para correção do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, além de uma leve lesão no menisco. A expectativa de volta é para o início do ano de 2026. Só para completar, registrar que André Silva também não joga mais nesse ano e o Caleri, no melhor dos cenários, pode ficar à disposição entre os meses de novembro e dezembro. A saideira sobre o São Paulo. Rigoni foi apresentado nessa quinta-feira e vestirá a camisa 77. Quero te contar agora que o São Paulo já escolheu seus 3 atletas que serão inscritos na fase de quartas de final da Libertadores. São Paulo começa a enfrentar a partir da semana que vem a LDU, partida de ida na altitude de Quito, a volta no Morumbis. Há a possibilidade, a permissão da Conmebol para a inscrição de 3 novos atletas. Você troca jogadores. E os 3 jogadores escolhidos pelo São Paulo para entrarem na sua nova lista já foram definidos. São eles o lateral direito Mailton, o zagueiro Rafael Tolói e o atacante Rigoni, todos contratados recentemente. Existia a intenção da contratação de um centroavante, já contei para vocês no vídeo da manhã dessa quarta-feira que Aboubakar está descartado. O atacante camaronês até reduziu sua pedida para R$900 mil por mês. O valor continua sendo considerado muito alto pelos dirigentes do São Paulo, especialmente porque esses 900 mil são livres de impostos. E sem contratar um centroavante, o São Paulo vai optar pelo registro desses 3 atletas, ganha mais um lateral direito, ganha uma ótima opção para zagueiro e ganha um atacante que tem o aval e a recomendação do treinador. Só para completar, registrar também que André Silva e Rian Francisco só voltam a jogar em 2026, centroavantes que são baixa. O Caleri, no melhor dos cenários, vai estar à disposição a partir do mês de novembro ou dezembro. São Paulo que perdeu também recentemente Matheus Alves, Lucas Ferreira e Henrique Carmo, vendidos para clubes do exterior. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.